Olá, pessoal. Nós vamos hoje falar sobre parvovirose canina na disciplina de doença infecto-contagiosas de pequenos animais. Nosso grupo é composto pelo João Felipe, pela Lavínia Cogo, pela Luíse Martins, por mim, Maria Rita, e pela Victoria Bromberger. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a parvo. A parvo, ela vem da família Parvoviridae. Ela é um vírus não envelopado e DNA. Por não ser envelopado, ele é um vírus bem resistente a fatores ambientais e também a qualquer tipo de produtos químicos para limpeza. Bom, esse vírus ele tem tropismo por células com alta taxa de divisão ou regeneração. Ele afeta principalmente as células do intestino delgado e grosso, por conta delas fazerem essa taxa de divisão, a mitose. Bom, ela evoluiu da panleucopenia felina e com a instalação desse vírus já agravada, pode ser associada a infecções secundárias. Os subtipos dessa enfermidade são CPV2C, que é dos cães adultos, e o CPV2A e 2B, que é dos filhotes. A transmissão ela se dá por idade, tanto vai acometer filhotes como idosos. Porém, a questão dos adultos modificou por conta desse vírus ter uma alta taxa de mutação. Então, as vacinas convencionais, mesmo esses animais tendo-as, pode ter acometimento por esse vírus por conta dessa mutação e a vacina tem apenas os subtipos que eu já constei aqui. Bom, a mortalidade é muito alta dessa doença, mas a morbidade dela é baixa, por conta de que os animais geralmente morrem. Bom, a questão ambiental, quando tem a presença de moscas ou a densidade populacional muito alta, vão preocupar por conta dessas moscas poderem ser vetores para transmissão dessa doença e a questão da densidade por um animal, um cão, transmitir para o outro, que seria, no caso, a forma direta, que é por meio de fezes e o vômito dos animais acometidos. E também temos o contato indireto, que é por meio de fômites, que seriam objetos inanimados que os animais compartilham. Caminhas, potes de ração, de água, acredito que até mesmo brinquedos. A questão dos filhotes vai ocorrer esses filhotes vão poder ser contaminados até 6 semanas por esse vírus ou até por intrauterina. No caso, a mãe contém esse vírus ainda quando prenha e transmite para os filhotes. O período de incubação desse vírus é de até 7 dias para apresentar sinais clínicos. Bom, a forma de diagnóstico. Ela vai ser principalmente pela anamnese e exame clínico, e vão constatar 50% de um diagnóstico correto. O hemograma, ele vai ser importante por conta que essa enfermidade causa uma leucopenia por linfopenia e neutropenia, que seriam abaixo de algumas células brancas da imunidade. Bom, a questão do bioquímico. O bioquímico também ele vai apresentar uma baixa de albumina, baixa de glicose, as proteínas plasmáticas totais vão ficar reduzidas e também outros meios de testes para saber se é compatível com essa enfermidade, os testes rápidos próprios para parvo, ELISA, PCR e hemoaglutinação. Então, vou falar um pouquinho sobre a forma de coleta das amostras. Primeiro passo, ele sempre é a anamnese, e o segundo é o exame clínico. Só depois disso vem a coleta de amostras para os testes. O hemograma vai constar a leucopenia por neutropenia e linfopenia, como disse a Lavínia.
Muitas vezes ela é evidenciada com a repetição do hemograma em 24 a 48 horas. E o tubo que vai ser utilizado vai ser o da tampa roxa com EDTA. O teste rápido sempre é a melhor opção porque ele identifica o agente. Primeiro passo é realizar o teste utilizando a amostra de fezes do cão. Depois, testar a amostra, preferencialmente logo após a coleta. E, caso seja necessário, as amostras podem ser armazenadas entre 2 a 8 graus por até 2 dias, ou menos 20 graus por períodos mais longos. Aqui na imagem mostra como é feito. Primeiro é feita a coleta da amostra, depois ela é dissolvida e tu tem que pipetar a amostra e adicionar 4 gotas no cassete, que é o aparelhinho que vem ali para o teste. Aguardar de 5 a 10 minutos para depois interpretar o resultado. Quando o resultado dá reagente, vai ficar a formação de 2 linhas. Quando dá não reagente, vai ficar apenas uma linha. E inválido vai ser a ausência de formação de linha na região do controle. Atualmente, os testes ELISA e de imunocromatografia, eles estão entre os mais utilizados na rotina das clínicas veterinárias. Mas os 2 testes podem apresentar resultados tanto falsos negativos como falsos positivos. O PCR vem sendo considerado um dos testes mais sensíveis e específicos, podendo ser utilizado também na confirmação de casos em que os resultados foram um pouco duvidosos. Sobre o bioquímico, o exame bioquímico é um procedimento definido pelo médico veterinário após a consulta. Ele sempre visa diagnosticar e descartar alguma suspeita de alguma doença. Esse conjunto de exames ele é realizado em laboratório e são analisados as condições de fluido, como urina, fezes, sangue, entre outros. O que o exame bioquímico vai mostrar? Ele vai mostrar os níveis de creatina, creatinina, ureia, proteínas totais, albumina e glicose. Aqui também tem um quadro que a gente pode ver a tabela com todos os tipos de possibilidade de testes e seus parâmetros. Tem o PCR quantitativo, qualitativo, o ELISA, antígeno viral, entre outros. Bom, sobre o armazenamento das amostras. Como a Victoria já tinha falado, caso elas precisem ser refrigeradas, que não vão poder ser analisadas imediatamente pós-coleta, o mais indicado é que seja refrigerada entre 2 a 8 graus, por no máximo 2 dias. Caso necessário, se prolongado mais um tempo, devem ser congeladas em menos 20 graus. Importante lembrar que as amostras devem ser analisadas em temperatura ambiente, de 18 a 25 graus. Então, se elas forem refrigeradas ou congeladas, devem ser retiradas do local e deixadas até chegar na temperatura ambiente de forma natural, porque a amostra não pode ser aquecida. Bom, sobre o processamento dos exames, sobre o processamento do exame de hemograma. É coletado 1,5 ml de sangue total, após fazer o esfregaço sanguíneo imediatamente após a coleta, para não ocorrer alteração na morfologia da célula. Essa amostra deve ser refrigerada em até 24 horas, após fazer extensão da capa leucocitária, para poder ser observada a morfologia das células brancas e a presença de hemoparasitas, bactérias. Usar corantes hematológicos para coloração das lâminas. No teste PCR, reação de cadeia polimerase. O primeiro passo é a extração, caso coletar o material genético será utilizado. Segundo passo, uma desnaturalização, que é dividida em 2 partes. Uma delas é adicionar uma base nitrogenada e polimerase, e após ser misturada. Nessa mistura, deve ser feita para que o DNA consiga se adequar e absorver as informações. Após, terceiro passo, um anelamento,
que seria a união das fitas de DNA. Quarto passo e último passo seria a polimerização. Formada uma nova fita e tem novamente a duplicação da fita de DNA. Esse procedimento é repetido várias vezes até que o nível desejado de ampliação seja obtido. No teste de ELISA, usado o plasma sanguíneo. Um reagente é conectado a uma fase sólida, geralmente uma placa de plástico com o formato de vários poços. Adicionado reagentes, ou seja, alguma enzima que é adicionado e ligado ao anticorpo. Após o período de incubação, a separação dos reagentes ligados e livres que são adicionados à fase sólida é feita por uma simples etapa de lavagem. Uma reação enzimática é utilizada para produzir cor e quantificar a reação, através da adição do substrato específico para a enzima utilizada. Após a leitura dos resultados, se faz pela medida de ação enzimática sobre o substrato cromogênico, levando à mudança de cor da solução quando há reação antígeno-anticorpo, configurando assim um resultado positivo. Bom, agora eu vou falar sobre como chegar ao resultado do diagnóstico final positivo, começando pelo hemograma. Sabendo que o parvovírus tem um tropismo por células que se multiplicam rápido, como as células das criptas intestinais e as precursoras da medula óssea. Sendo assim, a população de elementos do sangue com tempo de vida mais curto, como os neutrófilos, são os mais afetados. A neutropenia é um achado importante da parvovirose, contribuindo para a progressão sistêmica de infecções bacterianas resultantes da translocação pela mucosa intestinal cerada. Linfopenia, que acompanha infecções virais em geral, pode ser vista. Deve-se ter em mente que o hemograma registra um panorama momentâneo do quadro clínico do animal. Sendo assim, recomenda-se repetir o exame 24 a 48 horas após a admissão no hospital, caso não haja alterações iniciais, ou ainda para monitorar as contagens leucocitárias durante o tratamento. Sobre os testes rápidos, o teste de ELISA ou imunocromatográficos costumam apresentar elevadas especificidades para o diagnóstico de parvovirose, em geral superior a 90%. Porém, a sensibilidade pode ser não ideal em vista de variações na excreção e efeito da diluição do vírus no conteúdo diarreico ao longo do tempo. Resultados falsos positivos ou falsos negativos pode ser observado por diversos motivos. Por isso, animais com suspeita clínica e um teste negativo, recomenda-se repetir o exame entre 24 e 48 horas. Sobre soro diagnóstico, a detecção de anticorpos do tipo IgM ou IgG pode ser útil com apoio à confirmação da doença. Títulos elevados de IgM são esperados após infecções naturais ou vacinação recente. Dessa forma, títulos altos de IgM em um animal sem histórico de vacinação e com um quadro clínico compatível são diagnósticos. Com o tempo, ocorre uma mudança no perfil de produção de anticorpos, no qual predominam os anticorpos do tipo IgG. É importante a repetição do exame em 2 a 4 semanas para verificar se houve soroconversão nos casos duvidosos. Já a pesquisa do vírus por microscopia eletrônica, tal teste pode sofrer os mesmos efeitos de variação de excreção viral e diluição de amostras que os testes de antígeno. A morfologia viral assegura a especificidade da prova, que está disponível apenas em instituições de pesquisa. Uma vantagem do método é que outros vírus podem ser identificados na amostra sob análise. Outro teste é a reação em cadeia da polimerase, o PCR. Com a utilização de amostras de fezes, apresenta sensibilidade mais elevadas que o teste para a pesquisa de antígeno, podendo gerar resultados positivos em média por 46 dias após a infecção, com o pico de detecção em 10 dias. A PCR em tempo real, RT-PCR,
poderia distinguir pela quantidade de DNA amplificada, infecções por vírus selvagens ou multiplicações de vírus vacinais. Embora raro, animais sem sintoma da doença podem ter amplificação do DNA viral, fato que deve ser levado em conta na interpretação dos resultados. Por último, a hemaglutinação. Esse teste utiliza-se da propriedade de os parvovírus aglutinarem hemácias in vitro. Resumidamente, mistura-se uma porção de fezes de um animal suspeito com hemácias de suínos em microplacas para avaliar a aglutinação. Porém, a hematoglutinação carece de estudos quanto à sensibilidade e especificidade de diagnósticos de infecções naturais. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. E aqui as nossas referências que foram usadas para a realização deste vídeo e do trabalho sobre parvovirose.